Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, mais uma vez aqui com essa oportunidade do encontro para reflexão através de palestras digitais. Vamos aproveitar esse momento para discutir um assunto que é considerado quase que uma pandemia, pelo que ocorre no mundo e como ocorre, já que falamos tanto de pandemia, de vírus, existem outras pandemias também consideradas, e o livro dos Espíritos e o Evangelho no capítulo 5 e o livro dos Espíritos nas questões 943 a 957 fazem a abordagem do desgosto da vida, que seria o suicídio. Antes que tomemos o assunto, e antes do início da nossa prece, eu gostaria apenas de lembrar a todos que tiverem acesso. Nós estamos hoje no dia 19 de novembro de 2020. Estamos bem próximos aí de um final de ano, próximo às festas natalinas, que atinge, que sensibiliza uma série de pessoas ao redor do mundo, uma quantidade expressiva, e que apresenta uma oportunidade de nós estarmos mais efetivamente exercendo aquilo que tanto a doutrina fala, a caridade. Que não é só a caridade material, mas que nesse caso se consolida como uma parcela importante da caridade material também. Afinal, como espíritos encarnados, estamos submetidos às coisas da matéria, submetidos ao mundo e submetidos a darmos o mínimo, ou pelo menos distribuirmos entre nós o mínimo necessário a cada um. Coisa que de fato não ocorre, visto que uma das pandemias, que é a fome, por incrível que pareça, né? Nos dias de hoje, século XXI, nós ainda temos a pandemia da fome. Mais de 1 bilhão dos nossos irmãos e irmãs no planeta, em mais diversos países, passam fome. Passam fome, não dispõem do que comer, não dispõem de 1 litro de água potável por dia. É bastante grave. Mas, antes disso, então, oportunizando a cada um dos senhores e senhoras, fica aqui o convite da Casa do Caminho para que possam contribuir com uma cesta natalina. Está hoje no valor de R$ 200. Alguém vai dizer, isso, nossa, R$ 200 está um pouco pesado para mim. Concordo. Concordo que para a grande maioria de nós que estamos submetidos a essa mudança do planeta, do mundo e do Brasil e das consequências das nossas cidades, talvez R$ 200 nesse momento sejam muito para quem possa dispor, mas é pouco para quem recebe. E dessa forma, a Casa do Caminho, conjugando esses efeitos, propõe, auxilie. Se você não pode, auxilia com uma parcela, mas se você pode levar a oportunidade ao teu vizinho, a um familiar que sequer sabe dessa oportunidade, leva, coloca ao dispor, diz aí, vem participar com a gente. Independente da religião, independente da busca, são seres humanos como nós, com os mesmos direitos que infelizmente não são assistidos e por outras atividades também, de regra geral, mas que podem ser alcançados por esse momento nosso, que pode ser o princípio de um exercício diário dessa caridade, porque nós não somos espontâneos ainda em bem fazer ao nosso próximo. Somos muito espontâneos em nos autorrealizarmos. Mas em bem fazer ao próximo, desculpe, não é mas uma reflexão, nós ainda estamos um pouco distanciados disso. Vamos exercer essa oportunidade e chamar os outros que estão à nossa volta para que o façam. Não precisa ser espírita, precisa ter coração, precisa ter sensibilidade, precisa ter percepção de que não está só. Afinal, esse momento do Covid nos fez perceber que, quando solidários, não somos solitários, não é? Então, aproveitando esse momento, já do aviso dado, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, aos nossos mentores, queridos espíritos que tomaram para si a difícil missão de estarem associados a nós enquanto dessa jornada terrena, possuindo cada um de nós aquilo que é o livre-arbítrio, e tendo esses espíritos, da mesma forma, consorciados em nos intuir, em nos aconselhar, a nos induzir, de modo que possamos tirar o melhor proveito dessa oportunidade que estamos vivendo agora, que é a melhor encarnação, que é a vida. E nós vamos falar de vida, vamos falar de preservar vida quando estamos falando de desgosto da vida,
suicídio. Questão 943 a 957, bastante extensa e também abordada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar pela questão 944. Tem o homem o direito de dispor da vida, da sua própria vida? Bom, já foi abordado, e será novamente, de que nós não temos o direito de dispor da vida de ninguém, do próximo, de assassinato, de seja o que for, sobre qual característica, dispor da vida do próximo. E não temos o direito de dispor da nossa vida, dispor na extinção, promovendo a extinção biológica com o sentido de achando que com isso conseguimos extinguir problemas, conseguimos extinguir fatores que estão à nossa volta, conseguimos eliminar questões múltiplas. É só uma extinção biológica. O espírito continua e são muitos os relatos, são diversos os relatos de quanto hão de sofrer esses que assim promovem esse encurtamento dessa oportunidade que temos da vida. É difícil, claro, todos nós estamos passando momentos difíceis. Nós estamos, de uma certa forma, dando um valor extraordinário à vida agora, quando estamos submetidos a essa ameaça de um Covid-19, mas que existe a ameaça do Covid, como existe a ameaça de outros tantos elementos à nossa saúde. Nós não estamos só expostos ao Covid-19. É importante que a gente não feche foco, não fique com visão de túnel, olhando só para o Covid-19 como uma grande ameaça, causando um grande transtorno em todos, que na verdade devemos ter cuidado quando existem outros efeitos. Nós temos efeitos externos e efeitos internos do nosso organismo. Nossa saúde está submetida a vários elementos, inclusive aos elementos psicossociais. Nós vamos abordar isso quando falarmos de depressão com relação ao suicídio. Mas, entrando nessa questão um pouquinho mais, como é uma transgressão da lei natural, como podemos resolver uma questão de suicídio? Na época, a ciência já tinha grandes abordagens, mas não a abordagem que nós temos hoje. A Organização Mundial de Saúde, numa última estimativa que vem de 2016, 2017, apontou 800 mil pessoas no planeta, 800 mil pessoas no planeta que se suicidaram. Isso é uma estimativa com base em alguns registros e outros valores que são encontrados, mas, por exemplo, não consideram só o fato consumado, não consideram aqueles que intentaram contra a própria vida e não obtiveram, por algum motivo, o chamada realização plena total da extinção biológica dita suicídio. 800 mil seres humanos, mais ou menos uma pessoa se suicidando a cada 40 segundos no planeta. É muito difícil. Existem outras mortes nesse mesmo espaço, nesse mesmo intervalo, talvez em intervalos até menores ou um pouco maiores, de outras mortes, pessoas morrendo de fome, pessoas que morrem por infarto, pessoas que morrem em acidentes de trânsito. Aliás, acidente de trânsito é a primeira causa de grande mortandade no planeta. Coisa absurda, né? Nós estamos falando, é quase um suicídio lançar a mão de um veículo e dirigir de forma não responsável e participar de eventos que conjuguem responsabilidade de perdas materiais, que é o que menos conta, perdas de incapacitação, que são as lesões graves permanentes, e de vidas. Quando ou participamos produzindo uma morte, ou produzimos a nossa própria extinção. Suicídio e homicídio. Isso traz um resultado bastante grave para todos. Então, a gente fala assim, a questão do Livro dos Espíritos, quando aborda a questão 948, o que pensar quando alguém se suicida por vergonha de uma má ação, por vergonha de um fato, por vergonha de um conflito social? Não tem justificativa. Nada justifica, a não ser a questão que é colocada quando se pergunta, e o louco quando se suicida? E aí nós vamos entrar um pouquinho mais amplamente. Bom, esse não tem razão de sentido, ele não se percebe. E somos loucos? Eu acho que não.
eu acho que, na verdade, existe um grupo, hoje no Brasil, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 5,8% da população do Brasil, do país, sofre de transtornos mentais, de leves a graves. Depressão é uma delas, né? É um desses transtornos e é uma dessas causas que produz, inclusive, o suicídio. Não é aquela melancolia nossa diária. Eu não estou falando dessa melancolia de frustrações pequenas, de contendas que estão no dia a dia, no nosso embate diário, porque nós também, por outro lado, temos realizações, ou se não as temos, por dois motivos. Ou não está na nossa história, ou não estamos tendo percepção, porque às vezes as coisas boas estão à nossa volta, mas estamos tão imbuídos de um autossofrimento, de um autocompadecimento, de uma, eu diria, de uma autojustificativa para certas frustrações, que não percebemos coisas que podem ser esperançosas, coisas pelas quais podemos ter como gratidão. Então, dentro desse conjunto, nós temos assim estigma social, é uma questão que pode trazer depressão, problemas graves de doença, doenças muito graves, muito severas, trazem depressão, ou a possibilidade de uma doença da iminência. Nós estamos vendo isso agora nesse Covid-19, quando pessoas que ficaram segregadas em suas casas, com perda de emprego, perda de convívio social, perdas que a gente considera daquela coisa material como perdas, e se perceberam transitórias e sem esperança, e se perceberam esvaziadas, entraram em depressão profunda. Algumas, de tanto medo da própria Covid-19 se tornar mortal, suicidaram-se. Alguém tira a vida por medo de morrer. Existem fatos e relatos que são até colocados aqui. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma questão que trata de. Sim, na questão 953, é isso mesmo. A questão 953 diz assim: o que pensar de alguém que extingue a própria vida quando percebe um fim inevitável? Isso a gente pode abordar aqui rapidamente. Uma questão que havia no Japão entre o século XII e XIX, foi corrente e era legal, que era o harakiri, né, o seppuku, ou então a extinção da vida através do corte do próprio ventre. Aquilo era feito por nobres ou guerreiros, ou porque traduzia-se numa vergonha, né, de algo mal feito, ou de algum insucesso, de algo intentado, ou, observem vocês, o fato de estarem perdendo uma guerra para não se tornarem vítimas ou prisioneiros do adversário, eliminavam a própria vida e dando como isso um fato de honra. É uma questão social, né? Você faz o estereótipo, cria aquele conceito, conduz aquele conceito e acredita-se que isso é crível, quando de verdade é um absurdo, né? Porque tem que se intentar em favor da vida até o último instante, né? Para isso, nós temos no nosso processo reptiliano essa inteligência instintiva de autopreservação. É quando perdemos o sentido de nos preservarmos que lançamos mão disso, e então era a cultura, né, disso. Ou então, quando esses guerreiros perdiam seus mestres e acompanhavam porque não poderiam, enfim. Existe uma série de histórias que podem recorrer aí à internet, ao Google, né, e a outros elementos de consulta que vão ter isso detalhado, né, que não será fruto da nossa transmissão agora. Mas, enfim, a gente tem aí uma série de desculpas, infelizmente, hoje, para o suicídio. Suicídio juvenil, o suicídio dos mais idosos pela perda de esperança também do espaço, suicídio pela indução das drogas, né? Sejam drogas elas chamadas lícitas. Por que lícitas? Porque são autorizadas pela lei vigente, ou as ilícitas, porque são criminalizadas pela lei vigente. Mas são drogas, entorpecem e tiram o sentido natural de todos nós, e quando usadas, e algumas até chamadas lícitas, quando usadas em grande carga, se tornam devastadoras. Suicídio. Porque tira a razão, tira o sentido de percepção, embota a inteligência, embota o raciocínio. E a doutrina vem colocar, é quando você perde o sentido de esperança na continuidade da vida. Todos nós estamos submetidos a uma questão natural nessa vida,
que é a existência material. Somos postos à prova diariamente por gabaritos que foram criados extracorpóreos, né? Você está tendo sucesso na sociedade ou não está? Você é uma pessoa realizada ou não é? Inclusive nisso, o Dalai Lama coloca que ele prefere ser uma pessoa satisfeita do que uma pessoa de sucesso. Olha que ele tem uma pegada espiritualista muito boa também, eu me permito trazer, e ele diz assim que o sucesso é medido pelo meio exterior, né? O sucesso é medido pelo próximo, pelos dogmas que são criados na sociedade, nessa sociedade materialista e competitiva, e a satisfação é algo que você encontra por você, através do seu sentido, da sua análise, da sua mente, do seu coração, do teu espírito que realiza. Olha que coisa interessante. Mas a gente perde esse norte rapidamente, porque as coisas materiais nos são muito afetas e a gente vai transgredindo com as coisas. Nós somos chamados, e quando frustrados, nos levamos muitas das vezes a isso que chamamos de extinção. Hoje em dia já existem vários elementos. Primeiro, porque é considerado depressão, não uma melancolia, por favor. Uma tristeza que vem rápido e sai é um processo melancólico. E é natural que tenhamos, faz parte do conjunto de sentimentos que nós desenvolvemos como seres humanos. Agora, uma tristeza profunda, uma falta de vontade de viver, uma falta de estímulo em realizar as coisas mais simples, mais comuns, mais banais, e que você deixa de ter interesse pelas coisas que te instigavam a vida, aí começa um processo depressivo. Ele pode ser causado, voltamos a dizer, por fatores que sejam estigmas sociais, pode ser uma questão física, você pode ter uma doença cardiológica e não ter uma boa realização em entender isso, e essa tristeza, esse sofrimento, essa ansiedade, essa depressão ocorre a partir de uma doença física. E outra é a mesma coisa, você tem uma doença depressiva, você está depressivo, tão depressivo, com uma saúde física boa, mas um transtorno desse momento, um episódio de transtorno muito longo, muito severo, que te leva à depressão, te causa um transtorno físico, como um problema cardíaco. E assim nós vamos dividindo. Doenças infecto-contagiosas produzem, depois de algum período, também o transtorno da depressão. Desequilíbrios minerais nós temos. E existe tratamento, gente. Existe tratamento. A gente tem que tomar muito cuidado, eu falo nas casas espíritas, quando estamos falando assim, mas processos obsessivos, claro, eles existem, estão aí, mas primeiro com quem nós nos associamos, né? Porque nada vai acontecer se não estivermos associados. Mas tem aqueles que vão nos buscar, a obsessão dos espíritos vem nos buscar de qualquer forma. Sim, o quanto você dá atenção para isso é o quanto você se envolve com isso, é o quanto você se submete. A submissão está num consórcio da tua não vontade, da tua não reação com a extrema vontade do outro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, que não pode ser considerado que a depressão, esses processos suicidas e tudo mais, venham só de processos obsessivos. Existem processos fisiológicos, existem processos metabólicos que têm que ser atendidos pela ciência, pela medicina corrente. Nós temos que tomar muito cuidado nas nossas ações de atendimento fraterno a casas espíritas, em dizer, olha, toma cuidado, fica na oração, faz o evangelho no lar, tudo isso é fundamental, mas não quer dizer que você vai determinar que a pessoa vai superar um episódio depressivo quando existem fatores biológicos, fatores fisiológicos fundados, né, e que estão causando grave dano. Então, a gente tem que ter atenção, não subdimensionar esse sofrimento. As questões pandêmicas que vivemos hoje, infelizmente, trouxeram muitos transtornos. Nós estamos vivendo um momento de transição muito grave, excepcionalmente grave, e de um lado nós temos assim algumas pessoas que parecem que acham que já dá para voltar à vida social, porque o Covid não me atingiu nesse período, então não vai, e não é assim, e outros que estão vivendo a autorrepressão de viverem segregados, eles próprios, já produziram algo que está sendo grave. A gente tem que tomar cuidado, buscar um equilíbrio, manter os nossos controles, manter as nossas precauções e entendermos uma coisa.
Suicídio é extinção física. Nós não temos a extinção do espírito, ao contrário. Ele sobrevive a essa agressão, sobrevive a essa ação inoportuna, grave, extraordinariamente danosa e se mantém com toda a responsabilidade que advém desse processo de autoextinção, com toda a responsabilidade que advém da nossa sucumbência física e o que degenera no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo social e no que isso contribui de modo perverso e negativo, não só para estatísticas, mas para o mundo. Afinal, chegamos aqui com oportunidades, missões e determinações, e quando não as cumprimos, claro, fica um espaço, fica uma lacuna que vai ter que ser ocupada e que qualquer um de nós que possa ter o pensamento de infundir a si essa extinção, sabe que terá que retornar, sabe que terá que refazer um caminho doloroso para recuperar todas as possibilidades da continuidade para o qual nós fomos designados, a felicidade, a nossa evolução. Que possamos fazer desse momento, um momento é muito curto para fazermos uma reflexão mais longa, mas gostaríamos que todos nós pensássemos quanto às questões obsessivas, quanto nós nos permitimos essa ligação, quanto à qualidade da nossa sanidade, da nossa saúde mental, de como devemos tratar isso, ter a percepção, não termos vergonha de buscar ajuda, não termos o exílio, o autoexílio, por conta de percebermos que não estamos conseguindo lidar com determinados elementos, procurar tanto na casa espírita quanto o conselho médico necessário para superarmos esse fator. Afinal, todos nós estamos expostos às mesmas situações e as respostas são as mais várias. O que hoje eu posso estar resistindo, talvez amanhã eu não faça. Para isso, quanto mais de consciência tivermos do quão importante é a nossa vida, do quão importante é esse prêmio que ganhamos de estar na melhor encarnação, na melhor oportunidade. Mas a minha vida não é tão boa assim. Então você imagina o que foi no passado, porque, de fato, esta é a melhor oportunidade. E estamos aqui para exercer isso com essa bênção divina que o Pai nos concede, chamada vida. A todos agradecemos a oportunidade da reflexão, foi rápida. Por favor, questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, para que vocês estudem mais profundamente, e as questões quanto à depressão e síndromes de saúde pública, de saúde mental, que se tornam questões de saúde pública, para que possamos realizar uma autoanálise, percebendo a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. Por esse momento agradecemos, que possamos continuar confiantes nesse Pai, nesse Senhor dos mundos, esse Deus de amor e bondade, que possamos ter em norte do nosso coração o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, Jesus, e que possamos ser gratos ao Dr. Hermann e todo esse conjunto de espíritos que obram pela Casa do Caminho e que nos auxiliam, nos atendem, nos acolhem, para que possamos dar continuidade ao nosso dia a dia com saúde. Saúde no corpo, saúde na alma, saúde no psiquismo de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.